Coisa boa, né? Um pontinho é sempre bem-vindo. Oh, como sempre. Então, gente, começando, né? Começando aqui o nosso encontro síncrono da disciplina de Direitos Humanos, turma 24, que é uma matéria muito especial, né? Estava conversando antes da gente iniciar com a Gislaine. É uma matéria muito especial porque ela traz para a gente a consciência dos nossos direitos, né? Como seres humanos, né? E a gente está estudando na matéria como tudo isso começou, né? Como é que essa estrutura vai surgir no mundo? Ninguém acredita, claro, que os direitos já existiam desde sempre. Não. Durante muitos séculos, a gente não tinha direito nenhum. Durante todo o mundo antigo, nós não tínhamos direito nenhum. Durante toda a Idade Média, ninguém tinha direito de nada. A Idade Média, então, foi muito especial nesse sentido, né? A gente não tinha direito algum de nada. Durante o período do Renascimento se fala, mas poucos tinham, porque na verdade eles não sabiam nem muito bem definir o que seriam direitos humanos, né? E aí a gente só vai ter isso mesmo com a democracia, né? Com o surgimento da democracia que vai se pensar em alguns direitos, mas a gente sabe que durante um bom tempo os direitos vão estar ali presentes na vida daqueles que eram mais abastados, né? As camadas mais favorecidas. E aquelas que eram mais, vamos dizer assim, fragilizadas economicamente, seja porque o sistema excluía, né? E na verdade a gente sabe que é isso, né? O sistema acaba excluindo muita gente, né? A ideia de meritocracia é uma falácia, né? Só com um pouco de tempo é que, eventualmente, se começou a falar de direitos, a mulher começou a conquistar. Mas essa turma que abriu essa porta para a gente, né? Essa turma aí pagou um preço muito alto. Muita gente morreu, muitas mulheres, né? A gente tem histórias terrificantes da origem do voto. Tem aquele filme As Sufragistas, que mostra muitas mulheres foram queimadas vivas. Inclusive, vale a pena ir buscar a origem do Dia da Mulher, né? Então, a nossa história é muito marcada, né? A nossa história é muito marcada. A gente tem, até hoje, né? A Gislaine estava me contando a dificuldade dela numa entrevista em que perguntaram para ela se ela tinha filhos, né? E onde que ela iria deixar os filhos. Enfim, né? A gente ainda escuta isso em pleno século XXI, da inteligência artificial, né? Enfim, a gente está então numa matéria que nos traz vamos dizer assim, o privilégio da gente pensar um pouco melhor sobre o nosso entorno. Qual é o motivo da gente estudar direitos humanos hoje? Para a gente olhar para essa legislação, compreender a luta que foi para se conseguir ter aquilo ali, pelo menos no mínimo, né? E a luta que vem logo a seguir, que é conseguir implementar isso em alguma sociedade, né? Porque olha quantas guerras a gente está vivendo. Nesse momento, em pleno século XXI, no ano de 2025, que eu juro, quando eu era adolescente, eu achava que 2025 a gente ia estar em naves espaciais no espaço, porque eu via aqueles filmes de ficção na minha adolescência, né? Porque 2025, né? É muito, né? Para quem nasceu em 68, como eu, né? Que estava na escola na década de 80, né? Então, você pegar as redes sociais, né? Ligar o seu celular e ver ao vivo e a cores um holocausto se repetindo, a moda do que foi na Alemanha nazista hoje, mas num outro contexto de guerra, e sendo transmitido ao vivo para todos os lugares, é assustador, né? Depois de tudo que a gente já passou, das grandes guerras, as cartas, as várias convenções de direitos humanos, né? Os tratados internacionais. Isso dói muito, gente, né? Porque quem é que sofre num momento desse? É a população comum, as pessoas comuns como a gente, né? Então, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um pequeno material que depois eu vou colocar em PDF, né? Aí vocês vão poder acessar. Boto até depois aqui no chat para vocês.
Então, aqui é o nosso encontro síncrono de hoje, da nossa disciplina. Eu trago só algumas observações rápidas da disciplina que vocês já estão sabendo. Já viram lá que no Fórum Informação eu estou colocando todas as informações, as dicas, né? Já falei do fórum, nós já estamos na fase do fórum, né? Na participação do fórum, que eu sempre peço que seja autoral. E aí eu dou aquela dica. A gente está no mundo da tecnologia, então vale a pena registrar todas as datas, usar o celular como um alerta para não perder nenhuma data, né? Porque a nossa disciplina é concentrada, são 4 semanas, e isso passa muito rápido, e todo mundo aqui trabalha, tem várias atividades, né? Então vale a pena. E também sempre olhar o plano de ensino da disciplina para entender o que que a gente vai estudar. Que jornada é essa que a gente está se propondo nesse momento, as etapas que a gente vai, né, vencer, os pontos que a gente vai ler. E guardem o e-book, porque o e-book, ele vai ser muito útil. Por exemplo, é muito comum hoje muita gente buscar concursos, fazer concursos públicos, né? Ou numa seleção se preparar com algumas ideias, e nós estamos no auge da ideia de diversidade, de ASG, né? Ambiental, social, né? E governança, são temas atuais que as empresas estão falando. Então, sempre é interessante você mostrar que você tem um conhecimento diverso, plural, né? Então, vale a pena guardar todos os e-books numa pastinha de cada matéria, porque são matérias que caem em muitos concursos, né? E a gente pode se preparar bem. E seguir sempre as orientações pedagógicas que a gente tem lá no nosso fórum Informação. Ali eu sempre vou seguindo um passo a passo, até coloquei o nosso encontro de hoje, né? E aí, pensando nessa ideia de direitos humanos, eu trouxe aqui um desafio para a gente pensar aqui juntas, né? Como é que é uma questão objetiva? Vocês já estão fazendo lá nos circuitos as questões, né? A pontuação ali é gradual. Então, olha aqui esse desafio que eu pensei da aula 1. O período crucial para a consolidação moderna dos direitos humanos aponta para um contexto de sofrimento e humilhação em larga escala. Qual dos eventos e documentos abaixo representam esse marco histórico? Vamos lembrar na aula 1? A aula 1 ela conta um pouco a história, né, dos direitos humanos, e a gente sabe então que não existia no mundo antigo, no mundo medieval, no Renascimento, o início do período moderno ainda era uma coisa muito restrita, muito teórica, muita falácia. E aí como é que fica? O que que precisou acontecer no século XX que acabou desencadeando um temor generalizado, e um grupo se reuniu e realmente construiu ali um organismo internacional, e a partir desse grupo, com muita luta, porque não é fácil convencer ninguém, né? Ainda mais líderes políticos, eles conseguiram redigir, né, uma carta mínima dizendo o seguinte: olha, aqui é o mínimo, todo mundo tem que ser tratado dentro desse limite mínimo. Ninguém pode ser tratado de forma diferente. Isso aqui é o mínimo para a sobrevivência do próprio planeta, né? Então, quais foram as grandes situações que levaram a esse pensamento, né? Vamos lembrar? A gente teve no início do século XX, que é chamado pelo Eric Hobsbawm, que é um historiador famoso, como a Era dos Extremos, né? Nós tivemos uma grande guerra logo no início, e na sequência, sem muito intervalo de tempo significativo, uma segunda grande guerra que quase acabou com o planeta inteiro, porque foram muitas pessoas. A Europa inteira foi devastada. Hitler invadiu Paris e ele tinha um apreço pela cidade de Paris. Ele chegou pessoalmente, tomou posse de Paris. Ele desce e pisa no solo francês como, né, dominado por ele, né? Ele dominou a Europa inteira. Então foi uma coisa assustadora, né? A gente teve o fascismo italiano, o nazismo alemão, uma situação muito terrificante. Então, o que que a gente pode marcar aqui? Letra A, a Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Como marco histórico, a Primeira Guerra Mundial é a criação da Liga das Nações? A Primeira Guerra vai, mas não é bem isso. O século XIX, a abolição da escravidão? Não. Foi importante, mas não é isso. Para a Carta dos Direitos Humanos. D. As atrocidades das duas guerras mundiais, a declaração? Isso. As atrocidades das duas grandes guerras, principalmente a segunda, que foi terrificante,
mais de 100 milhões de pessoas morreram, porque aí você tem os soldados, você tem as crianças, os idosos, as pessoas, as cidades foram destruídas como está Gaza hoje, você multiplica em todas as cidades europeias, principalmente aquelas mais no entorno da Alemanha e da Itália, né? Tem um filme que eu gosto muito de ver, acho que é 1917, foi um filme que deu até no cinema, vale a pena. E alguns documentários, né, sobre a Segunda Grande Guerra, que é bem legal, bem interessante para vocês verem. E a letra E, os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos e a promulgação da Constituição Americana. Não. O que foi importante realmente é aqui a letra D, né, que traz para a gente, deixa eu botar aqui um amarelinho, exatamente o sofrimento e a humilhação em larga escala que acabaram, então, conduzindo um grupo de líderes a pensar um jeito de tentar impedir que as guerras acontecessem. Não deu muito, quer dizer, minimiza, mas não consegue resolver, né? Porque quantas guerras nós temos hoje, né? No mundo, nesse momento? Olha só, pelo menos do que eu mapeei, no mínimo 9. Muito louco isso, né? No mínimo 9, tá? A Rússia, a Ucrânia, Israel-Palestina, a guerra civil no Sudão, a da Síria, Mianmar, conflitos no Sahel, a guerra civil no Iêmen, que são pequenas guerras localizadas, que também estão levando à morte milhares de pessoas e a condições degradantes, né? Conflitos no Congo, a própria guerra contra o narcotráfico no México e outras que a gente nem sabe que está ocorrendo, porque às vezes são em regiões muito distantes dos grandes centros e a gente não sabe, nas áreas fronteiriças, né? Por exemplo, é possível que a gente tenha guerrilhas no próprio Brasil, na região da Amazônia, nas fronteiras com outros países, na própria guerra contra o narcotráfico, né? Então, isso é terrificante. Imagina se nós não tivéssemos uma carta e um organismo forçando. E aí eu trouxe para vocês aqui um pequeno vídeo que eu vou compartilhar. Eu vou tirar de novo e vou compartilhar de novo, porque eu esqueci de botar o áudio. Que é um vídeo que para mim foi muito impactante. Eu leciono essa disciplina já há alguns anos. E esse é um vídeo de um policial federal que ele teve uma experiência muito bacana com os direitos humanos. Eu vou passar aqui para vocês, a gente vai ouvir e depois a gente fecha com uma questão discursiva para a gente trabalhar um pouco essa ideia também. O áudio tá bom? Tudo começou com a morte de 100 milhões de pessoas, mais de 50 milhões de refugiados, nas duas grandes guerras do século passado. Eu convido vocês a voltarem para esse momento. Muitos casos de tortura, perseguições, humilhações, perversidades, campos de extermínio, campos de concentração. Eu estive em Auschwitz e nada é tão triste quanto aquilo. Pessoas morrerem por serem quem eram. Bebês judeus morrerem por serem judeus. Testemunhas de Jeová sendo perseguidas. Toda a comunidade LGBT sendo perseguida, indo para campo de concentração. Toda a comunidade negra indo para campo de concentração. Isso marca a consciência da humanidade. E eu convido vocês a sentirem o cheiro daquele ambiente. O cheiro de Auschwitz, as dores de Auschwitz e de todos os campos de concentração que marcaram a história da nossa humanidade. Marcaram a história e fizeram com que a nossa consciência percebesse a perversidade e a maldade humana que está instalada em todos nós. Nesse momento de choque da humanidade, mais de 100 milhões de mortos, para efeitos comparativos, no Brasil nós éramos apenas 40 milhões de habitantes. A população do mundo era 4 vezes menor que a população de hoje. O cheiro de morte, de sangue, de tortura, de ódio e a maldade instalada no ar. Nesse momento cria-se uma organização internacional cujo objetivo principal é a paz do mundo. E um comitê de pessoas faz uma declaração universal. É como se fosse a Constituição do mundo. 48 países reunidos em Paris assinam esse documento. 8 países resolveram não assinar, entretanto voltam atrás posteriormente e compõem o grupo dos primeiros 56 países que compõem esse documento.
que são os direitos mais básicos de cada um de nós. O seu direito, o meu direito a ter um nome e a ter um sobrenome. Eu conheço pessoas que não têm sobrenome. O seu direito e o meu direito a escolher com quem você vai se casar. Em diversos países do mundo, meninas são mutiladas, têm os seus genitais mutilados e são entregues para homens mais velhos e não podem escolher com quem vão se casar. O seu direito e o meu direito a ter alimentação, a ter moradia. Eu sou policial há quase 20 anos e eu atuo no enfrentamento ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, às violências sexuais contra crianças e adolescentes, ao tráfico de pessoas. No combate ao trabalho escravo, que já participei em diversos estados, no Pará, no Mato Grosso, em Goiás, eu pude aprender a perversidade humana. A marca do nosso país, do Brasil profundo, que é a desigualdade instalada entre nós. Já encontrei pessoas que moravam em galinheiros, em chiqueiros. Já encontrei um rapaz que há muitos meses dormia em um coxo de uma vaca. Já resgatamos um senhorzinho que estava há muitos anos em situação de trabalho escravo e o sonho dele era beber água gelada. Já encontramos muitas perversidades desse Brasil profundo, de pessoas que não sabem o seu nome completo, de pessoas que não sabem o nome da sua mãe completo, de pessoas que não têm documento. Milhares de pessoas no Brasil não têm certidão de nascimento. Esse Brasil existe. Ele é a prova e ele revela a desigualdade, que é a marca que está instalada entre nós em vários séculos de fundação desse país. Em 1989, a Declaração Universal dos Direitos Humanos já tinha 40 anos, mas ela não foi capaz de evitar um dos casos mais graves de trabalho escravo do Brasil, que é o caso José Pereira. José Pereira era um jovem de São Miguel do Araguaia, aqui de Goiás, e na infância mudou-se para o Pará. Ainda adolescente, ele foi feito trabalhador escravo. Foi para uma fazenda chamada Espírito Santo, em Sapucaia, no Pará. Ele ficou muitos meses como trabalhador escravo e, aos 17 anos, ele tentou fugir dessa fazenda. E nós sabemos que as pessoas que estão ali são trabalhadores escravos, primeiro porque não têm liberdade. Elas são ameaçadas quando tentam fugir e são mortas muitas vezes quando tentam fugir. Segundo, porque não recebem pelo serviço prestado, porque tudo que vão consumir tem que pagar em valor muito superfaturado. José Pereira tenta fugir dessa fazenda junto com outro amigo, também adolescente, e é preso pelos capangas. Esses capangas matam os dois e enterram numa vala. José Pereira tinha levado um tiro no olho, um tiro na mão e um tiro na barriga. Ele perde a mão, ele é jogado numa vala, ele é enterrado, mas ele não morreu. Ele permaneceu vivo para contar essa história. O Brasil foi denunciado no início dos anos 90 para as Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Apenas aí, por uma decisão internacional, nós criamos no Brasil um sistema para enfrentar essa perversidade do trabalho escravo. E é desse sistema que eu faço parte. Em que pese a Declaração Universal ter proibido o trabalho escravo no Brasil há tantos anos e no mundo, ainda existe trabalho escravo. 50 mil trabalhadores escravos foram resgatados nos últimos 20 anos pelo Ministério do Trabalho, que estão querendo acabar, inclusive. Ainda existe tráfico de pessoas. Goiás é marcado pelo tráfico de mulheres. É um dos estados onde há mais tráfico de mulheres. Pesquisas realizadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos dão conta de que cada 100 mulheres que vão para a Europa, para a prostituição, e muitas delas vítimas de trabalho escravo, de cada 100 mulheres, 23 são goianas. Na minha família, eu tenho inúmeros casos de tráfico de pessoas. Inclusive, a minha irmã foi traficada e, por isso, esse tema é tão caro para mim. Nós temos tráfico de pessoas para o mercado nacional de futebol, para o mercado internacional de futebol. Nós temos tráfico de pessoas, de meninas que querem ser modelos. Eu atuo também no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, que infelizmente também é uma marca, e é uma chaga, é um câncer e uma doença do nosso país, porque retira de meninas, muito jovens, uma das principais características da vida em sociedade, que é a confiança no adulto. Nos motéis, nas casas noturnas, nos prostíbulos que eu frequento em vários estados fazendo operações, nós encontramos meninas de 11, 12, 13, 14 anos e as resgatamos dessa vida. Um dos casos me chamou bastante atenção. Foi um caso que aconteceu no Pará também. É o caso da menina Lidiane. Sempre que fazemos operações, nós fazemos um pequeno curso com os policiais. Justamente porque o policial tem que entender que ele não vai para essa operação quebrar porta de prostíbulo e bater em prostituta, que já é um grupo vulnerabilizado.
Nós estamos ali para resgatar essas pessoas que estão nessas condições, sobretudo. E é preciso discutir esse país machista, LGBTfóbico e profundamente desigual. Fazemos esse curso com os policiais e nesse curso algo me marcou profundamente há muitos anos atrás. Foi uma palestra com 2 peritos. Eles falaram para os policiais: nossa, que bacana que vocês estão aqui fazendo essa operação, mas acabou de acontecer um fato muito grave. É a história da menina Lidiane. A Lidiane era uma menina de 9 anos que vinha sendo abusada sexualmente pelo padrasto, desde bebezinha. O padrasto muda para o Maranhão junto com a esposa e deixa a Lidiane com o avô. E ela também vem a ser abusada sexualmente pelo avô. Lidiane era uma menina muito madura e eu conversei com várias pessoas que eram vizinhos da Lidiane, começa a vender produtos da Avon, da Natura, começa a revender bombons e sai da casa do avô e aluga um barraco de R$30. Eu visitei esse barraco também. E passa a viver como um adulto, pagando R$30 no aluguel desse barraco. Ocorre que o avô procura novamente Lidiane e tenta manter relações sexuais forçadas com essa menina. Essa menina, segundo a fala desses 2 peritos que eram velhinhos e estavam falando para os policiais, e a gente esteve no local depois, ela tentou permanecer viva de todas as formas, mas foi violentada sexualmente de todas as formas que vocês podem imaginar. De todas as formas. E essa história me marcou profundamente, porque é uma pessoa que tentou permanecer viva, como tantas outras que estão no nosso país e que são violentadas sexualmente todos os dias. Nós fazemos ações também contra o trabalho infantil, operações e eventos em vários estados do Brasil. Estive recentemente em Roraima, discutindo a questão dos refugiados. Nós vivemos no Brasil uma grande crise e no mundo também de pessoas deslocadas. Esse planeta que deveria ser uma casa comum, onde todos nós deveríamos poder transitar livremente nele, porque somos filhos desse planeta, e deveria ser legítimo transitarmos e querer o melhor para os nossos filhos e para a nossa família. Nós vivemos uma grande crise, os Rohingyas saindo de Mianmar, expulsos, mais de 1 milhão de Rohingyas indo para o Bangladesh. Hondurenhos, panamenhos e nossos irmãos da América Central buscando melhorar de vida em um outro país, tentando ingressar às fronteiras dos Estados Unidos. Venezuelanos, haitianos, bolivianos se deslocando pela América do Sul e também pelo Brasil. Em Roraima, poucos meses atrás, eu vivi uma das situações mais complicadas e mais tristes que eu nunca vou esquecer. Eu milito na pauta da infância há muitos anos. Estava em uma ação contra o tráfico de pessoas e contra a exploração sexual de adolescentes venezuelanas. Uma das cenas mais tristes que eu vivi foi na rodoviária de Boa Vista. Milhares de venezuelanos, indígenas, deficientes, travestis, crianças, com fome e pedindo comida. E uma criança de aproximadamente 5, 6 anos me chama num canto. Eu imaginei que essa criança iria pedir comida. Mas essa criança ofereceu, um menino de 5 anos, ofereceu serviços sexuais em troca de dinheiro. Então esse é o ponto da nossa humanidade que a gente tem que parar para refletir. A Declaração Universal de Direitos Humanos proíbe a violência sexual, o trabalho escravo, o tráfico de pessoas há mais de 70 anos. Mas por que isso ainda acontece? Porque a marca que está instalada em todos nós é a marca da desigualdade. O Brasil é um país profundamente perverso, injusto, cruel, desumano e desigual. Uma outra marca que está instalada em nós é a marca da violência. Eu convivo com o movimento da população em situação de rua há alguns anos. E algo que me choca ainda é quando eu dou carona para algum amigo da população em situação de rua e pergunto para ele: onde é a sua casa? Onde eu te deixo? E ele sempre me alerta: eu não tenho uma casa. Eu vou dormir embaixo da marquise do hospital tal hoje. Eu vou dormir na rua tal hoje. Isso me faz lembrar que muitas pessoas do nosso país não têm casa. A demanda da população em situação de rua é a demanda contra o preconceito, por mais respeito, por banheiros públicos para fazerem as suas necessidades biológicas, mas é uma demanda, sobretudo, por moradia. É preciso, talvez, que reescrevamos a Declaração Universal de Direitos Humanos, com as mãos também dessas pessoas que foram esquecidas, e não apenas com mãos europeias, e não apenas com mãos masculinas, porque se há algo em comum nesses códigos e convenções e constituições, é que todos eles, ou maior parte, foram construídos por mãos brancas e masculinas. É preciso que as mulheres, que são a maior parte da nossa humanidade, escrevam essas convenções e essas declarações. Mulheres, empoderem-se. De vários direitos que lhes foram retirados, há uma história que me marca muito, que todos os brasileiros deveriam conhecer.
Durante muitas décadas no Brasil, as mulheres foram proibidas pela lei de praticar qualquer tipo de esporte coletivo e qualquer arte marcial. Essa lei é de 1930. E até 1971, nenhuma mulher no Brasil poderia praticar uma arte marcial. Isso era proibido. E essa lei apenas foi modificada porque as meninas do judô rasparam os cabelos, enfaixaram os seios, se inscreveram no Campeonato Mundial de Judô, que aconteceu nesse ano em Buenos Aires, na Argentina, e foram para a Argentina lutar contra homens, se passando por homens. E muitas delas ganharam o campeonato. Então é preciso que as nossas convenções sejam escritas também por mulheres, e sejam escritas por LGBTs. Eu faço parte da comunidade LGBT, faz parte de uma associação de policiais lésbicas, gays, bissexuais, travestis, que sofrem inúmeras violações cotidianamente. Não é fácil ser LGBT, muito mais difícil ainda ser um policial LGBT. E nós lutamos simplesmente por respeito, por nenhum privilégio, apenas respeito para essa comunidade, tratamento igualitário para essa comunidade. Nós lutamos por uma segurança pública sem homofobia, sem desrespeito, sem violência. Nós lutamos para que os LGBTs não sejam expulsos de casa como eu fui. Talvez a gente precise reescrever essa declaração. Mas se não quisermos reescrever a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é preciso que a gente internalize esses 30 artigos que são muito simples e que garantem respeito. E é preciso que a gente internalize e volte a fazer renascer o centro e o cerne dessa declaração, que é a generosidade humana, que é a humanidade que existe em cada um de nós, que é o poder que temos de chegar até aqui, juntos, porque vencemos muitas intempéries, muitas selvagerias. A história humana é de milhões e milhões de anos, e juntos nós somos mais fortes. Nós precisamos ressuscitar a humanidade que existe em cada um de nós e internalizar esse documento, que é uma espécie de Constituição Universal, para que a gente possa fazer valer os direitos humanos. Muito obrigado a todos. Fantástico, não é? Esse vídeo eu passei durante muitos... Ele é de 2018, gente, mas super atual. E até em alguns dados, né, até desatualizado, né? Mas ele é profundamente forte e nos faz pensar sobre a importância que tem, né, a Carta dos Direitos Humanos. Imagine se nós não tivéssemos, né? Imagine se o Brasil não fosse signatário, né? Se não participasse, se ninguém falasse sobre isso, né? Imagina se nós não tivéssemos direitos, nós não sairíamos de casa. Como ele falou, a mulher não podia praticar esporte, como também ela não podia ser dona de nenhum estabelecimento comercial, ela não poderia trabalhar. Para trabalhar, ela tinha que ter autorização por escrito do marido para o empregador autorizar, né, a entrada dela no trabalho. Se o marido dissesse, hoje você não sai de casa, ela não podia sair de casa. E quantas mulheres foram assassinadas dentro de casa e os maridos absolvidos, né? Porque foi dito que foi o crime em nome da honra. Então, era uma sociedade que ainda é um pouco, né, difícil, cheia de desafios. Então, eu até recomendo que vocês assistam, eu estava falando para a Gislane, uma série do Netflix muito interessante, brasileira, chamada Coisa Mais Linda. Essa série é de 2019, eu só conheci agora, por acaso eu acessei e ela apareceu para mim. E é a história exatamente das mulheres na década de 50 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Pega um pouco São Paulo, mas é mais Rio de Janeiro, que é a história que se mexe um pouco com a história da bossa nova, da música. E aí a gente vê como a sociedade era preconceituosa. E como era difícil, muito difícil. Inclusive, na década de 30, havia um plano de branqueamento, né, dos brasileiros, que é uma aberração, né? Que é uma aberração. E aí, pensando em tudo isso, depois desse vídeo, eu elaborei aqui um modelo de uma questão discursiva para vocês já irem experimentando o que a gente tem lá no circuito integrador, né? 2 questões, vocês vão fazer uma única vez, só pode tentar uma vez. E aí eu sempre digo, não coloquem tópicos, escrevam direitinho um pequeno texto, digita ali, vai bonitinho, né? Início, meio e fim, evitem tópicos, palavras soltas e prestem bem atenção no comando da questão. Então, olha essa questão aqui que eu estou simulando. Na aula 2, temos 2 formas de categorizar a evolução dos direitos humanos: gerações e dimensões.
com uma preferência pela segunda. Explique, ó, o verbo explicar. A crítica implícita ao termo gerações e justifique, ó, segundo verbo. Então, explicar e justificar por que a noção de dimensões é considerada mais adequada para compreender a natureza dos direitos humanos, utilizando como exemplo a primeira dimensão mencionada no texto e suas características, no texto da aula. Então, olha só, aqui eu estou trazendo uma problemática que é bem interessante, que muitos autores preferem hoje falar em dimensões. Por que não geração? E sim dimensões. Porque, é claro, né, a gente vai ampliando o nosso olhar e a gente vai percebendo um pouco melhor as coisas. E nós percebemos hoje, em pleno século XXI, que a palavra geração denota, dá a entender uma coisa que supera a outra. Então, a minha geração superou a geração dos meus pais, a geração dos meus filhos vai superar a minha. Então, implicitamente nessa ideia de geração, pode vir essa visão equivocada, que não vai se adequar aos direitos humanos, né? Porque, em termos de direitos humanos, o que a gente está vivenciando? Que, na verdade, eles vão se ampliando. A cada momento, nós vamos tendo mais consciência e novas ideias vão surgindo, novos valores vão aparecendo e novos direitos, consequentemente. Salvo engano, há um tempo atrás, eu escutei, não fui pesquisar para ver se isso era verdade, mas é possível que sim, mas eu ainda vou pesquisar. Antigamente, você não falava que a mulher, né, nessa época antiga, era cidadã, só o marido, né, que era cidadão. E muitos até justificavam porque a palavra cidadão é masculina, não era feminina. E que isso, até a linguagem está evidenciando uma certa visão de mundo. E é verdade. A forma como a gente fala, a maneira como a gente se veste, certos vieses inconscientes que a gente tem, certas escolhas que a gente faz, evidenciam exatamente os preconceitos, né, as discriminações. Então, quando a gente fala em dimensões, é como uma onda no mar. A onda vai chegando. Você chegou na praia, sentou com a sua barraquinha, sua cadeira e tá ali. Daqui a pouco o mar, a maré vai subindo, a onda vai chegando, daqui a pouco você vai tendo que ir um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para trás. Todo mundo já passou por isso em algum momento numa praia. Então, a ideia de dimensão é isso, como uma onda no mar, ela vai chegando, ela vai aumentando, aquela parte anterior não se perde. Então, a primeira dimensão, ela nunca vai ser perdida. Nós já estamos hoje na quinta, daqui a pouco vai vir a sexta. Olha, hoje nós temos o direito cibernético, por exemplo, nós temos no Brasil, no ano passado, a lei que criminaliza o bullying nas escolas. E o cyberbullying, algo totalmente impensável na minha época, quando eu tinha 14 anos e estava na escola. Nem se falava de bullying. Era normal perturbar um coleguinha lá, né? Que a gente achava mais estranho. Então, muita gente achava isso normal. Quantas linguagens, expressões a gente já usou e que são preconceituosas? Mulher no volante, perigo constante. Eram frases que eu escutava quando era pequena. Então, quando a gente usa geração, parece que uma interrompe a outra e substitui integralmente. E a palavra dimensão, ela está mais adequada porque ela tem essa ideia de que ela não perde o anterior, ela só vai aperfeiçoando. Então, novos direitos vão surgindo. E aí eu trouxe aqui um modelo, um exemplo de resposta. Claro que aqui está um pouquinho maior, só para a gente ter como referência. Os autores destacam que o termo gerações, por sugerir uma ideia de substituição, não se alinha com a natureza interdependente e indivisível dos direitos. Os direitos são todos interligados. O meu direito à moradia não se desvincula do meu direito à liberdade. E assim vai, todos estão imbricados. Se eu tiro um, eu estou destruindo todos os outros. A preferência pelo termo dimensões reside no fato de que ele evoca a ideia de camadas ou aspectos que se somam e se enriquecem mutuamente, em vez de uma sucessão excludente. Eu poderia até parar aqui, já respondi a questão.
Mas se eu quiser desdobrar um pouco mais, eu falo. A primeira dimensão dos direitos humanos, estabelecida formalmente, historicamente, refere-se aos direitos individuais. São os primeiros, né? Que a gente viu. E ela emergiu no século XVII e se consolidou durante os movimentos de libertação e democracia dos séculos XVIII e XIX. Né? A primeira democracia dos Estados Unidos, né? O que a gente tem até um livro muito interessante, Democracia na América, impulsionados pela burguesia contra as monarquias absolutistas europeias. A burguesia ela queria também poder político, mas não tinha. Só os nobres podiam chegar a cargos políticos, né? Ser monarca, dominar, mandar. E aí a burguesia, que era a classe trabalhadora, em tese, que trabalhava e vivia do comércio, começa a reivindicar direitos e tentar enxugar o Estado para eles terem mais direitos do que a monarquia. Aí começa uma guerra entre classes, né? A gente sabe que foi isso. Na verdade, depois a burguesia toma o poder e usa da mesma massa de manobra, de domínio, para ir achatar os seus empregados. E aí eu indico vários filmes bacanas, por exemplo, Germinal é bom, né? Os documentários sobre a Revolução Francesa mostram essa mudança estrutural, né? Que acabou reproduzindo o mesmo, mais do mesmo, né? Só mudou o senhor, né? E aí eu continuei. O aspecto central dessa dimensão são as liberdades públicas e direitos políticos, conquistados através de lutas contra o arbítrio governamental e na defesa da criação do Estado de direito liberal burguês. Então aqui eu desdobrei um pouquinho mais, mas lá no nosso espaço do circuito integrador você pode ir mais sinteticamente. Exemplos. Né? Vamos lá, exemplos concretos. Inclui a liberdade de voto, que foi uma luta muito grande para as mulheres. A gente aqui começou a votar tarde, né? 34. A liberdade de culto, a liberdade de planejamento familiar, que também não tinha. E esses direitos de primeira dimensão, portanto, focam na proteção do indivíduo contra a interferência excessiva do Estado. Então, o Estado não pode me impor uma visão religiosa. O Estado não pode impedir que eu vote. E eu posso me candidatar também, ser votada, né? Garantindo suas liberdades fundamentais e a participação na vida política, que é a vida na polis, a vida na cidade. Todos nós somos políticos por natureza. Eu sou um ser político, porque eu pago imposto. E eu quero reclamar quando a luz da rua não estiver acesa. Eu quero reclamar quando o lixo não foi coletado corretamente. Eu quero reclamar quando a violência me traz sofrimento ou traz sofrimento para alguém. Eu quero reclamar quando um político desvia de verba pública que deveria ir para a educação e vai para um evento de festas, né? Ou um evento para beneficiar um terceiro empresário. Então, eu sou política por natureza, todos nós, né? Então, eles não foram substituídos pelas dimensões posteriores, mas continuam sendo pilares essenciais do sistema de direitos humanos, demonstrando a inadequação da ideia de gerações que se sucedem e se anulam. Em vez disso, dimensões posteriores, como os direitos sociais e econômicos, expandiram e complementaram a base inicial de direitos individuais e políticos. Então, e hoje a gente está na quinta geração. Porque nós estamos num mundo mediado pela tecnologia e pela informação. Hoje nós estamos sendo vigiados 24 horas por dia. Nós estamos sendo manipulados pelos algoritmos. Então, hoje até se questiona, será que nós somos livres, apesar de uma sociedade da tecnologia e da informação? Não, nós não somos. E nós estamos vendo os danos, as lesões, os danos cerebrais que o uso excessivo das telas está causando nas crianças e adolescentes. Não só no Brasil, como no mundo, né, gente? A gente está acompanhando aí. A gente está vendo, nunca existiu com tanta força e frequência suicídios na faixa etária dos 8 anos de idade. E o mundo inteiro está passando por isso. A taxa de suicídio foi altíssima, por isso que aquele autor, Jonathan Haidt, escreveu o livro Geração Ansiosa. Porque está sendo provocado pelas redes. Como aqui a gente esteve no Brasil, por exemplo, o caso de um menino de 13 anos, 13 para 14, que matou o pai, a mãe e o irmão menor. Porque articulou isso pela internet com uma outra menina também de 14 anos, também viciada. Tem a questão do Discord, né? Tem aquelas questões todas que a gente está vendo do ódio, por isso a nova lei de bullying. Enfim, a gente está passando um momento difícil e a tecnologia nos coloca num novo patamar de responsabilidade ética, né?
E aí a gente está vendo isso ao vivo e a cores hoje. E a gente tem, então, a primeira dimensão, que é liberdades individuais, a segunda, a igualdade social, e aí que vai cair por terra aquela história que a mulher vai ganhar menos do que o homem no trabalho, por exemplo, né? O direito a ter uma vida cultural, né? A lazer. A terceira, que fala da solidariedade coletiva, os direitos difusos, o direito à paz, o direito ao meio ambiente é, é equilibrado, né? E não pode degradar, porque isso vai chegar até aqui a minha casa em algum momento. Já está chegando, né? Enquanto as dimensões subsequentes, quarta e quinta, que também vão falar dessa era tecnológica, da globalização, da busca pela paz duradoura, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter a sexta dimensão, já vai ter gente falando, ainda mais agora, com o uso da IA, né? E a possibilidade dela acabar com vários trabalhos, né? De várias profissões, porque ela substitui literalmente na parte preditiva. Ela é muito melhor do que a gente, porque ela é uma máquina que não tem inteligência. O nome está errado, hein? Não é inteligência artificial. Na verdade, eu diria, na brincadeira, né? Burrice artificial. Porque ela só reproduz e ela só repete o que foi colocado dentro do banco lá, né, de informações. E muitas vezes esse banco muitas vezes não, ele é alimentado por seres humanos que estão no poder e que colocam ali seus vieses, seus preconceitos, suas visões de mundo. Então a gente nunca pode confiar nas informações que a IA traz para a gente. A gente pode usar para pesquisa. Vai lá e pesquisa, traga todos os artigos científicos sobre o tema direitos humanos das universidades A, B e C, com o link. Aí você vai checar e vai ler. Mas nunca confie no que ela diz. Vai sempre checar, porque ela mente. Ela foi criada para responder a você. Então, ela vai sempre mentir para te responder. Então, ela vai plagiar, ela vai misturar coisas que não são misturáveis, digamos assim, né? Vai trazer desinformação também, né? Então, daqui a pouco a gente já está tendo aí. E deixo para vocês também as indicações, eu vou botar depois para vocês no chat do nosso Teams aqui, alguns documentários que eu acho assim imprescindível na nossa disciplina. Menino 23, o Holocausto Brasileiro, que fala sobre o Centro Hospitalar de Barbacena, que foi considerado o Holocausto Brasileiro, é terrificante. É um documentário assim que a gente fica assim, não é possível que isso aconteceu. Como é que um médico pode fazer isso? Como é que um enfermeiro pode fazer isso? Uma enfermeira, uma família pode colocar uma pessoa ali. Era um depósito de seres humanos, né? E vocês sabem que durante muito tempo, na década de 30, 40, 50, 60, 70, se colocava as pessoas em hospícios não porque ela era louca, mas porque era uma pessoa que estava batendo de frente. Às vezes era uma filha mais rebelde que não aceitava a imposição do pai. Às vezes era uma filha que tinha tido relações sexuais antes do casamento. E essas pessoas, então, muitas vezes incompreendidas ou porque eram muito questionadoras, eram colocadas pelas famílias em manicômios. E ali elas ficavam loucas de fato. Tá? Infelizmente, na história que a gente vai buscar dos manicômios no Brasil, fora no mundo, que também isso acontecia, né? A gente tem esses relatos tristes, né? Tem até um filme bacana que mostra, né, O Bicho de Sete Cabeças, com aquele ator brasileiro, que eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Que é até um rapaz bem bacana que está lá nos Estados Unidos, fazendo um maior sucesso, né? Bicho de Sete Cabeças. E quem são os escravos do século XXI? É o caso da fazenda Brasil Verde. Essa fazenda no Pará levou o Brasil à Corte Internacional, ao Tribunal Penal Internacional. O Brasil foi condenado em 2006 por trabalho escravo. Foi bem difícil. E, assim, continua, né? Essas situações terrificantes continuam. E a Veja fez uma matéria muito interessante, uma matéria da Veja. Ela pesquisou e ela entrevistou essas pessoas. Então você escuta os relatos de pessoas muito humildes, pessoas muito simples, que nem entendiam que estavam ali na visão como escravos. Porque uma coisa é a gente falar no dia a dia, gente, hoje eu trabalhei que era uma escrava. Não, isso é uma linguagem. Eu trabalhei, eu como, eu tenho casa, eu tenho salário. Eu estou falando de trabalho escravo de verdade. A pessoa, ela é presa dentro de uma fazenda, ela não pode sair. Ela dorme no chão, ela bebe água podre, ela come comida podre, ela dorme com ratos, ela apanha, ela fica desnutrida, ela não vê a luz do sol, salvo se estiver trabalhando.
né? E ela fica presa à noite. E quando tem fiscalização, eles prendem essas pessoas e ninguém sai vivo. E assim, tudo que elas vestem, escova de dente, se precisar usar, pasta de dente, sabonete, é tudo assim, sabonete, R$ 600, uma blusa, 1 milhão. Eles botam preços absurdos para a pessoa ficar ali presa. Então ela fica trabalhando sem receber nada. Isso é trabalho escravo, feito por muitas fazendas em algumas regiões do Brasil, por exemplo, né? Então, esse documentário também denuncia. Então, vale a pena. O Menino 23, eu deixei por último, é o caso do Romão Duarte. O Romão Duarte era um orfanato que agora foi desativado aqui a uma quadra da minha casa. E eu cansei de ir lá, quando mais jovem, ajudar. Não sabia que na década de 30 era um mega orfanato que tinha subsídios, do governo Vargas. E, num determinado momento, é, um professor em São Paulo, agora, né, nos nossos tempos, dando uma aula sobre o nazismo, uma aluna, né, levanta a mão e fala: professor, interessante. A fazenda que meu avô acabou de comprar lá no interior de São Paulo, tem esses azulejos com esses desenhos. Aí ele, é? Aí ele se interessou e foi ver. E nessa fazenda, então, ele foi achando muitas coisas, foi fazendo um trabalho histórico como pesquisador e descobriu que nesse orfanato aqui no Rio de Janeiro, na década de 30, aquela fazenda, os donos daquela fazenda, que na época era a família Rocha Miranda, que inclusive é um bairro aqui no Rio de Janeiro, comprou 50 meninos negros, pretos, para a escravidão, com a chancela do Estado, ou seja, com um juiz assinando, né, essa essa adoção, adotou dizendo que ia para estudar, e claro que obviamente que não. E esses 50 meninos foram tratados, né, como escravos nessa fazenda, e é menino 23 porque um deles ficou vivo até hoje, já faleceu hoje, em 2025, mas na ocasião em que foi feito esse documentário, ele chegou a dar entrevista e logo depois faleceu. Então, eles conseguiram localizar dois homens dessa época, dois jovens, né? E um deles é um menino 23. Eles não tinham nem nomes. Eles não receberam nem nome. Eles saíram do orfanato e foram direto para essa fazenda para trabalho escravo. Então, isso eu estou falando do Rio de Janeiro, de um lugar que é assim, é uma quadra da minha casa, um lugar que eu fui na infância e na adolescência levar coisas, contar história, né? Fazer um trabalho voluntário e muito perto da gente, né? Para a gente pensar sobre a efetividade desses direitos e o que está faltando para eles serem efetivos, né? O que está faltando? Então, deixo aqui para vocês, né? Essa. E a dica, né? A nossa disciplina ela é muito especial. Guarde o e-book, porque cai em todos os concursos, cai em direitos humanos. Coloque, então, com muito carinho essas informações para vocês estudarem, elaborem resumos, façam resumos, usem dicionário, se preparem para as questões do circuito integrador, façam pesquisas, vá lá no Saiba Mais, clique em tudo para ampliar o olhar. Diz o Einstein que quando a nossa mente ela se expande com novos saberes, nunca mais volta ao que era antes. Então a gente só vai melhorando, né? A gente só vai melhorando. Então, é sempre uma experiência muito boa. E deixo aqui essa frase, porque essa frase, para mim, bate muito forte nesse momento que a gente está vivendo de humanidade, né? Toda vez que um ser humano sofre por falta de dignidade, a humanidade toda, ou toda a humanidade, se torna indigna. Porque nós somos absolutamente iguais. Não há diferença da mulher afegã, não há diferença da mulher de Gaza, não há diferença da mulher de Israel, ou da Ucrânia, ou da Rússia, com a brasileira. Todos nós somos iguais, sofremos, amamos, né? Choramos, passamos fome. Então, essa é a sensibilidade e a empatia que a gente precisa ter, né? E que a nossa disciplina nos traz, né? E agora eu queria ouvir um pouquinho vocês. Vou tirar aqui, depois eu vou colocar em PDF para vocês aqui no nosso chat. E queria ouvir um pouquinho vocês, né? Quem gostaria de dar falar alguma coisa? Tem aqui a Daniele, deixa eu anotar seu nome também, Daniele. Quem gostaria de trazer alguma reflexão? O que vocês acharam do vídeo do Fabrício Rosa? Esse policial é fantástico, né? Eu o conheci no meio da pandemia, quando eu estava dando essa matéria, e aí eu estava pesquisando o que eu poderia passar para os meus alunos durante a pandemia, né, sobre direitos humanos, e eu achei esse vídeo e eu nunca mais larguei dele.
que vocês gostariam, né? O que vocês pensaram? Quem gostaria de compartilhar alguma reflexão? Se vocês estão gostando da matéria, da disciplina, se vocês tinham essa visão antes ou a disciplina mudou um pouco o olhar? O que vocês me dizem aí? Sem timidez, gente. Aqui é para conversa mesmo. O que vocês gostariam? Quer falar um pouquinho, Gislaine? Só um pouquinho. Eu achei um pouquinho, assim, mexeu um pouquinho comigo, né? Porque os relatos das crianças são crianças que estão na idade dos meus filhos hoje, né? Isso. 5 anos, né? 9. A minha mais velha tem 13. E para mim são crianças que só de estar sentindo frio, meu coração está doendo, né? Agora imagine a gente ouvir esses relatos e o mais triste é saber que ainda acontece, né? Verdade. Isso é que dói, né? Ainda está acontecendo, né, no nosso país. Não é uma realidade minha aqui, né? Eu moro aqui a gente não fala comunidade nem favela, mas fala bairro, né? A gente mora em bairro aqui simples, né? Todo mundo... Aqui a gente não vê muito essa desigualdade, porque eu achei até relevante essa matéria, porque ela tá muito igual a da matéria da Apex 3 que a gente tem que fazer, né? Isso, é verdade, é verdade. Mesmo, eu não consegui nem diferenciar aqui muito bem os temas ainda, assim, porque tá muito igual. E eu refleti aqui no meu bairro, aqui a gente não tem essa distinção. Aqui é todo mundo branco, negro, branco, amarelo, todo mundo trabalha, todo mundo... Aqui nós somos todos iguais, aqui não tem essa diferença. Mas quando a gente vai ver a nível Brasil, por exemplo, eu não lembro qual foi o ano que o tema da redação foi pessoas que não têm registro de nascimento. Sim. Se eu tivesse feito o Enem aquele ano, eu ia tirar um 0, porque eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, isso não existia mais. Não, muita gente não tem ainda. Porque aqui, né, eu acredito que aí também as crianças já saem com o CPF do hospital. Mas quem pode nascer no hospital, porque muita gente não pode nascer em hospital, né? Nasce em casa. É uma realidade, assim, que para nós, eu acredito que seja aqui do Sudeste, né, dos estados do Sudeste, não é uma realidade, por mais simples que seja, mas não é uma realidade que, se a gente não buscar saber, a gente não vai ter empatia com essas coisas que acontecem. Assim. É, perfeito. É isso aí, com certeza. E abre o nosso olhar, né? E a nossa responsabilidade pelo outro, né? E na Apex, vocês têm aí a possibilidade de levar um pouquinho desse conhecimento e compartilhar, né? Sensibilizar, né? Levando de uma forma interessante, pode ser de uma forma lúdica, né? Pode criar uma dinâmica, alguma coisa que sensibiliza, que traz uma informação. A gente precisa olhar com o olhar do outro, né? Isso é muito bacana. Muito bom. Obrigada, Gislaine. E alguém gostaria mais de trazer alguma ideia, gente? Todo mundo quietinho? Se quiser colocar aqui também no chat, pode. Ninguém? Tem certeza? Nada? Então. Oi, Daniele, tudo bem, querida? Tava se escondendo. Abre só o microfone para eu te ouvir. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Diga. Tudo. Então, professora, infelizmente eu não pude pegar. Eu acredito que vocês viram algum vídeo, né? Mas infelizmente não consegui pegar o início. Mas vamos lá. Meu nome é Daniela, eu moro no Rio de Janeiro. Estou fazendo gestão hospitalar. Eu comecei a fazer a faculdade como é que eu posso dizer? Por intermédio, né, a minha gestora que me deu, vamos dizer assim, um empurrão para eu fazer. Eu trabalho na Rede Dó, eu sou da hotelaria, e aí ela me aconselhou a fazer faculdade, uma coisa que para mim era uma coisa extremamente impossível para fazer, não só pela questão financeira, mas porque não me sentia capaz. Mas estou indo para o terceiro trimestre, né?
E essa semana, por incrível que pareça, eu estava conversando com a minha irmã sobre isso. Eu falei, eu acho que esse semestre eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Porque, assim, o meu primeiro trabalho eu fiz sobre a saúde no ambiente de trabalho, que já é a minha área mesmo. E aí eu levei mais pela questão os cuidados, né? A questão da TI, essas coisas, os EPI que a gente tem que usar no hospital, enfim. O outro semestre eu acabei optando em fazer a prova final, porque eu estava num momento bem conturbado lá no trabalho. Mas essa semana eu estava conversando com a minha irmã. Poxa, eu acho que esse semestre vai ser diferente. Porque eu assisti a aula, aos vídeos, né, da professora, e ela é bem dinâmica, né, nas aulas dela, enfim, nas gravações. E ela está fazendo, eu particularmente, olhar a matéria com uma outra visão. Legal. E é o que a senhora falou. Por quê? Porque é o que a senhora falou. Absurdamente, pleno século XXI, a gente ainda vê isso. Ainda existe a escravidão, né? Infelizmente, às vezes a gente vê no jornal, eu já vi pessoas que ainda trabalham no canavial, um trabalho escravo, literalmente. São pessoas que passam necessidade, ou ganham uma ninharia, ou simplesmente não ganham nada. Não ganha nada. Né? Pelo que a senhora falou, às vezes vendem uma roupa, um sabonete por um preço absurdo e a pessoa acaba ficando ali escrava por muito tempo, infelizmente, né? E essa semana eu estava conversando com a minha irmã, eu falei, eu acho que dessa vez eu vou fazer diferente. Ou eu vou por essa linha dos direitos humanos, ou eu vou pela questão do autismo, porque eu tenho um sobrinho autista. E a nossa realidade, o povo, a gente vê os vídeos, é tudo muito bonito, mas na realidade isso não funciona, professora. Eu sei. Foi muito difícil para minha mãe conseguir um simples cartão para o meu sobrinho. É um absurdo. Parece que você está me indicando uma coisa que é direito da pessoa. A minha mãe, até hoje, não conseguiu o LOAS do meu sobrinho. Ela entrou pelo INSS, não conseguiu. Aí entrou pela justiça. Negaram. Aí revogou de novo, negaram de novo, porque ele simplesmente, o que o INSS fala é que como ele não tem necessidades especiais, então ele não precisa do benefício. Entendi. Tipo, não precisa da fralda, do remédio, mas isso no dia a dia é um absurdo, professora. Porque ele não usa fralda, beleza, mas ele precisa de uma psicopedagoga. A medicação dele é quase R$200. Então, são coisas que, no dia a dia, isso conta. E inviabiliza, então, realmente, né? As coisas no nosso país são coisas, assim, absurdas. É muito pacato, é uma coisa muito, ainda assim, tardia, vamos dizer assim. A coisa não evolui, sabe? Enquanto tem um que, infelizmente, tem demais, que, infelizmente, acaba usurpando de quem é de direito, enquanto que outros não têm. É verdade. Não tem, é um absurdo. Eu, particularmente, que bom que onde a colega mora não tem essa divisão. Mas eu não sei se a senhora mora aqui, mas no Rio de Janeiro tem sim, que nós sabemos. Moro. Sabemos, a gente sabe como é que é o Rio de Janeiro, né? Sim, e não precisa ir para a Zona Sul, não. É no nosso meio mesmo. Entendeu? Se a pessoa tem um cabelo um pouquinho ruim, você já é vista de outro jeito. Entendeu? Se você falar, se mora onde? Aí você fala um bairro. E se aquele bairro não tem asfalto, não tem saneamento básico, que infelizmente ainda tem bairros que não tem. Você já sabe, você percebe o olhar da pessoa, sabe, para você. E isso conta também em entrevista de emprego, entendeu? Porque eu já passei por isso, entendeu? Então, infelizmente, é a realidade do nosso país. E tem pessoas que ainda vivem escravizadas, em todos os sentidos, professora. Não é só questão de dinheiro, não. Em muitas situações. Muito infelizmente, excluída, né? Infelizmente. A pessoa excluída. E até a Gislaine contou, né, a experiência que ela teve aqui no emprego recentemente, numa entrevista, de perguntarem para ela como que ela ia deixar os filhos para trabalhar. Isso aí não pode acontecer, né? Muito complicado. É uma luta. Direitos humanos, né?
Direitos humanos, quando a gente pensa, é uma luta por reconhecimento, por respeito. O importante é o que a gente está fazendo, é sensibilizando o outro, levando essa informação, compartilhando esse conhecimento e fazendo isso mesmo, Daniela, estudando, porque Acredito. é assim que a gente vai crescendo, né? É assim que a gente vai crescendo, né? Quando a gente vai estudando, a gente vai crescendo, vai ampliando o olhar e vai abrindo portas, que é o mais importante, né? É verdade. Então, minhas queridas, nós chegamos ao final. Queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer conhecer vocês. Esse nosso encontro, ele é uma atividade extra, então eu vou colocar a pontuação para todas vocês amanhã que eu consigo, ou então eu coloco depois, mas vai entrar a pontuação extra de 30 pontos como uma atividade extra, pela atividade que a gente fez aqui. Como fica gravado, Daniele, você vai poder assistir depois, tá? Eu vou colocar também Tá o bom, link do vídeo para você ver, porque é bem legal. Tá? Eu vou colocar aqui para Tá bom. vocês e boto o vídeo, Eu porque como eu vou agradeço. salvar em PDF, o vídeo não vai, mas eu vou botar o link, que aí você pode clicar no YouTube e assistir, porque ele é bem impactante e é interessante para a gente repensar esses caminhos da gente, né? Como nação, né? Como universitários, né? Que a gente faz a diferença, se a gente quiser, né? Não é? Verdade. Então, um beijo grande para Sim, todas. sim. Eu vou encerrando aqui. Descansem, Obrigada. sucesso no estudo. E quem sabe a gente se Obrigada. encontra em outras por aí, né? Em outras disciplinas. Verdade. Também estou na